Meus amigos e amigas, mais uma vez a Dilma Rousseff vai falar na ONU e faz um papelaço. Eu me lembro que há pouco tempo atrás ela foi lá reclamar do tsunami monetário, que na realidade era uma política fiscal folgada, onde os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, estavam enfrentando uma crise econômica e estavam colocando dinheiro a rodo. Baixou a taxa de juros praticamente negativa, e inundou o mundo de liquidez. E a Dilma foi lá reclamar que aquilo estava prejudicando países emergentes como o Brasil, por exemplo. Foi necessário que a Angela Merkel dissesse e colocasse a Dilma no seu devido lugar. Disse: olha só, o problema não é nosso. Nós estamos tentando resolver uma crise com a arma que nós pudermos. Agora, o problema do dinheiro estar indo para o Brasil é porque ela, a presidente, tem uma política que paga a taxa de juros mais alta do mundo. É por isso que o dinheiro está indo para lá. Então ficou desagradável, né? Uma presidente do Brasil apresentar uma queixa que não tinha o menor sentido, mostrando total desconhecimento do assunto. Como é agora? A Dilma foi para lá protestar contra a espionagem dos americanos, baseado nas informações dadas pelo Snowden, que era um funcionário da NSA, e denunciou, um americano que denunciou essa espionagem. Tudo bem, ninguém gosta de ser espionado, mas convenhamos que todos os países espionam. É uma necessidade natural dos países de espionarem, saber o que é que estão pensando a respeito dele. Principalmente os Estados Unidos, que desfruta de uma posição única por ser o país mais poderoso economicamente. Evidentemente tem muitos inimigos invejosos, por inveja, e que pretendem criar dificuldades e prejuízos aos Estados Unidos. E a espionagem é quase que um processo natural nisso. Também é desagradável você ver uma pessoa com uma retórica dessa falar que o Brasil sabe proteger os seus dados e tomar as suas providências, evitar, por exemplo, terroristas aqui no país, quando na realidade o orçamento, menos do que 10% é destinado ao controle efetivo das espionagens aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil não tem uma política de contra-espionagem. O investimento é mínimo. Para a dona Dilma chegar lá com essa retórica toda, como se ela estivesse extremamente desapontada. E outra coisa, dizer que principalmente entre países amigos. Países amigos? O Brasil é um país amigo dos Estados Unidos? Desde quando tempo isso não acontece? Desde a mudança para o governo Lula. É um país que procura dificultar e está em todas as posições contra os Estados Unidos. E dizer que entre países amigos, que amizade é essa, dona Dilma? Isso é conversa para boi dormir. E outra coisa, é preciso ter essa dimensão dessa coisa. Nos parece que o governo foi para lá completamente despreparado. Ele está tratando dessa situação completamente despreparado, sem saber exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque isso envolve altas tecnologias. E o país que domina as altas tecnologias, que pode fazer isso, são os Estados Unidos. O Brasil é um atraso completo. O ministro da Justiça, Zé Cardoso, no encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden,
fez uma proposta ridícula. Propôs ao vice-presidente dos Estados Unidos que deveriam entrar num acordo onde os Estados Unidos não espionariam o Brasil e nem o Brasil não espionaria os Estados Unidos. Qual foi a resposta óbvia? Não! Não! O Biden deve ter pensado, olha, espionem a gente se vocês puderem. Eu me senti naquela hora, naquele momento, imaginando uma situação que você entra num bar americano, chega lá, tem uma mulher bonita e você quer aquela mulher. Ao mesmo tempo entra o Tyson e o Tyson quer a mesma mulher. Então você chama ele para um acordo e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, nem eu bato em você, nem você bate em mim. Um negócio meio ridículo, né? Foi ridículo, extremamente ridículo. Bom, o fato é que esse assunto mais uma vez, a presidente Dilma, aliás, o governo Lula petista sempre fez isso, confunde o governo petista com o Estado, porque mais uma vez está usando o Brasil, está usando o prestígio que ainda desfruta o país internacional e que foi maculado nessa situação, porque ela na realidade está fazendo esta apresentação que ela fez sobre protesto olhando para as eleições de 2014. Tanto é que no dia seguinte, uma coisa ridícula, no dia seguinte ela faz a reunião no Goldman Sachs com mais de 400 investidores internacionais, principalmente deve ter 80% dos americanos, e praticamente pediu desculpas, dizendo que já tinha combinado que ia dizer aquilo com o governo americano, que não era nada disso, etc. tal, e que precisava muito dos investimentos estrangeiros. Ô, dona Dilma, você num dia canta de galo e no outro dia de galinha? Como é que pode ser isso? Pedindo desculpas pelo que você disse só para atrair os investidores? Você acha que eles são bobos? Eles não são bobos não, Dilma. E obviamente, não é? Se a Dilma estava tão chateada com os Estados Unidos que chegou ao ponto de cancelar uma visita a nível de governo, por que ela fez essa reunião com os investidores internacionais em Nova York? Por que ela não foi para Bolívia, La Paz? Por que ela não foi para Cuba? Ou muito menos para o Irã? Esses são os países que são amigos de vocês, lulopetistas. E vocês vão, dona Dilma vai para lá fazer um seminário para atrair investidores americanos e no dia anterior faz um ataque aos americanos. Que coisa ridícula, dona Dilma. Vamos pensar melhor, estudar melhor o problema, para quando apresentar uma posição transparente, uma posição simples, segura, sem nenhuma bravata, que defenda realmente, que é desagradável saber que nós estamos sendo espionados, mas o mundo todo espiona, cada um espiona o outro. E, conforme já foi dito, o próprio Brasil se utiliza de informações da espionagem americana, quando necessário. Tá bom? Menos retórica, menos bravata e mais seriedade em determinadas posições. Muito obrigado.